O Senhor se compadece do aflito e abatido de espírito, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. O livro do profeta Isaías é chamado de Pequena Bíblia, contém 66 capítulos, dos quais 39 se referem ao Antigo Testamento e 27 ao Novo Testamento. O 66 é, sem dúvida, o capítulo escatológico do livro, porque se refere à segunda vinda do Cristo. O Senhor aqui estabelece um contraste entre o verdadeiro servo de Deus e aquele que pratica a falsa religião e que será excluído da Nova Jerusalém. O texto lido é o versículo-chave deste capítulo e é um apelo ao verdadeiro quebrantamento de espírito. Hoje é comum ouvirmos celebridades se dizendo cristãs, mas são poucas as que têm um testemunho digno de ser seguido. A cruz de Cristo tem sido relegada a um plano secundário, periférico. Ninguém quer carregar a sua cruz. Quando muito, vemos a tentativa de colocar rolimãs no pé da cruz e almofadá-la para livrar-se de qualquer tipo de sofrimento. O que temos visto em nossos dias já fora previsto por Isaías 700 anos antes de Jesus vir em sua primeira vinda. Uma religião de resultados, mas que exclui a cruz. O sacrifício da cruz tem sido banalizado e tem faltado quebrantamento de espírito pela própria falta de consciência de pecado. Aliás, a palavra pecado é pouco usada porque não é politicamente correto. O desejo de Deus é se relacionar intimamente com o homem e o vínculo desse relacionamento é a cruz do Calvário, é a cruz de Cristo. Em seu plano para relacionar-se com o homem, não está apenas seu filho crucificado, mas Jesus se torna a cabeça de homens e mulheres crucificados com ele, andando em novidade de vida. E ele se faz primogênito entre muitos irmãos. Se não tivermos esse nível de percepção, se não abraçarmos a cruz radicalmente, jamais impactaremos o mundo com as nossas doutrinas vazias de significado. No reino de Deus, não há lugar para celebridades mundanas, porque a única preeminência aceitável é atribuída exclusivamente à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que será que o Senhor traz este assunto exatamente em um texto escatológico escrito há tantos anos atrás? Ouso responder. Porque a presença da falsa religião descomprometida com a cruz seria uma marca dos dias que antecederiam a segunda vinda do Cristo. Nos dias de João Batista, quando ele pregava às margens do Jordão, algumas celebridades religiosas, como fariseus e saduceus, foram a ele para serem batizadas, sem a menor consciência de pecado e muito menos arrependimento. João Batista, ao contrário de muitos líderes de nossos dias, de forma contundente, diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Podemos ver claramente essa tendência em nossos dias. Muitos acham que podem fugir da ira vindoura se filiando a uma igreja local ou professando uma religião de aparência, sem quebrantamento de espírito. Quais as características mais marcantes da pessoa que atrai o olhar de Deus? Essa pessoa tem o coração aflito e quebrantado, e essa pessoa treme diante da palavra do Senhor. O Senhor enxergará a sinceridade do coração daqueles que o buscam em verdade. O desejo do Senhor é habitar no coração quebrado do homem que vai a ele com inteireza de propósitos. O Senhor ainda afirma que ele é o Criador de todas as coisas e nada o pode conter, mas o homem para quem ele olhará é o aflito e abatido de espírito pela consciência da própria pecaminosidade. Esse homem é chamado por Jesus de bem-aventurado porque ele chora lamentando pelo seu estado de miséria e por isso será consolado. Aquele que se acha muito justo, muito santo, muito tudo, não atrairá o olhar gracioso de Deus. O Senhor abomina todo soberbo e a pior de todas as soberbas é a espiritual. Há algo que me chama a atenção de forma particular em nossos dias, é a falta de reverência à palavra viva de Deus. E essa falta de reverência não se dá apenas pelo escárnio, mas, sobretudo,
por não se levar a sério essa palavra de vida eterna. Porque o homem deve tremer diante da palavra viva de Deus. As razões são muitas, mas vou citar apenas algumas. A palavra produz fé salvífica no coração do homem. A palavra produz santificação. A palavra produz libertação. A palavra produz luz em nossos caminhos. A palavra guardada no coração impede a proliferação do pecado. A palavra produz resultados. A palavra do Senhor é imutável e cumpre o seu propósito. A palavra é verdadeiro alimento. A palavra é o próprio Cristo. Por que então as nossas vitórias não têm vindo mais abundantemente? Porque não trememos diante dessa palavra de vida eterna. Não levamos a sério a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor conhece o nosso coração e deseja que nos quebrantemos em sua santa presença. Tem faltado choro no meio do povo de Deus, não um choro por causa das dores que a vida impõe, mas um choro de quebrantamento pelos nossos próprios pecados. Não temos chorado pelos nossos pecados, porque estamos ocupados demais julgando e condenando nossos irmãos. Precisamos voltar a tremer diante da palavra viva de Deus para que ela faça a diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, isso tem que acontecer. O Senhor é a palavra viva que procede da boca de Deus. Reflitamos sobre isto em nome de Jesus Cristo. Amém.